As práticas colaborativas são um método de solução de conflitos. Como você tem um processo judicial, como você tem a mediação, é uma forma para se resolver problemas, para se resolver conflitos. Ela parte do princípio de que dois advogados, em conjunto, em colaboração, eles podem um com o outro e não um contra o outro, encontrar uma saída mais adequada que respeite mais aos interesses, às vontades, às necessidades das pessoas que estão em conflitos. As práticas surgiram nos Estados Unidos, no Texas, com um advogado chamado Stuart Webb, ainda vivo, que ali na década de 90 ele percebeu que, muito embora ele pudesse ganhar ou perder os casos, o resultado ele sempre era muito ruim aos clientes, especialmente porque ele atuava na área de direito de família. Então, mesmo quando ele ganhava, ele percebia que aquele resultado, aquela decisão, não era o melhor para a família. Então, ele chegou ao ponto de desistir da advocacia, porque ele via que a sua função ela não dava o valor que ele queria dentro da sua existência. Então, ele resolveu dar uma última chance. Ele falou, bom, vou me tornar um advogado colaborativo, se autonominou um advogado colaborativo e passou a advogar só quando do outro lado da mesa tivesse um advogado que compartilhasse dos mesmos princípios, da mesma visão de redesenhar, no caso, uma família. Ele chegou ao ponto de pensar num contrato que os advogados deveriam então assinar, que ele chamou de contrato de participação colaborativa, né? Ou contrato de não litígio. Isso fazia o quê? Um compromisso sério de que os advogados atuariam na mesa de negociação, escritório de advocacia, a portas fechadas, pensando conjuntamente como que eles iam superar aquela dificuldade familiar. Essa ideia evoluiu, ganhou corpo nos Estados Unidos. Psicólogas em São Francisco estudavam equipes interdisciplinares em questões de família e então esses dois movimentos se juntaram. E as práticas colaborativas passaram então a integrar equipes multidisciplinares trabalhando interdisciplinariamente. Bom, resultado disso, nasceu uma forma de solução de conflitos, no qual os advogados abdicam a ida ao judiciário, as partes concordam com isso e novos olhares, diferentes olhares da psicologia, coach, de financeiros, são trazidos também à mesa e todas essas pessoas trabalham juntas, em equipe, para transformar aquele conflito. Caso as partes não cheguem a um entendimento, então esses advogados eles saem do processo, eles saem do caso e novos advogados têm que ser contratados. A experiência brasileira e americana é que os casos em que essa equipe ela é instituída, as partes ganham essa consciência da importância de trabalharem de uma maneira diferente, os resultados são positivos. Nos Estados Unidos fala assim 80%, 90% de sucesso nos casos. E aqui no Brasil os casos que a gente tem também são muito positivos. Um ou outro acaba não dando certo porque as pessoas, às vezes, os clientes continuam presos nessa vontade muito grande de terceirizar a decisão e dessa dificuldade que às vezes existe delas sentarem numa mesa e dialogarem de forma aberta. Aqui no Brasil, as práticas elas chegaram mais ou menos em 2011, uma médica, uma querida amiga chamada Tânia Almeida e outras advogadas do Rio de Janeiro, Fernanda Paiva, foram para os Estados Unidos, participaram de uma conferência e lá elas conheceram as práticas colaborativas. Voltaram para o Brasil animadas, montaram um grupo de estudo, começou no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. O grupo de estudos cresceu. Uma advogada chamada Olivia Furst fez a aplicação disso para o Prêmio Novari. O Prêmio Novari contemplou essa prática como vencedora em 2013, o que foi uma grande alegria e foi um grande sucesso. Hoje no Brasil existe o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, no qual eu sou diretor junto com a
Bolívia. Existe um conselho de advogados, psicólogos e médicos que participam desse conselho. Todo mundo extremamente animado, todos estudiosos de efetivamente fazer as práticas colaborativas serem uma realidade em todo o país. O Instituto faz capacitações, né? Faz os treinamentos para os advogados, para os psicólogos, para os médicos, para os financistas. Passa na capacitação exatamente como que funcionam esses protocolos de conduta nas reuniões, como as equipes devem interagir quando elas têm um caso, como que você deve apresentar essa proposta de trabalho para os clientes. Essas práticas colaborativas, elas têm uma função muito clara no direito de família, mas também tem uma função excelente para empresas, para questões cíveis, contratuais, né? A ideia qual que é? É conseguir fazer com que as pessoas elas parem de terceirizar os seus problemas para o judiciário, que elas compreendam o motivo dos seus conflitos e consigam, em conjunto, começar a construir mais conexão. Quando o relacionamento tem expectativas de prosperar, ele ganha diferentes nomes: contrato, sociedade, união estável, casamento. E quando esses relacionamentos terminam, vem o desejo de separação. Assim, muitas vezes, começa um processo demorado, desgastante e doloroso, o litígio. E a abertura de um processo judicial é sinônimo de guerra, onde o objetivo de cada uma das partes é a vitória. Agora, fazer isso não é algo muito simples. É necessário, no meu ponto de vista, sair bastante do campo do direito e começar a procurar elementos de formação em outras áreas. Psicologia é muito importante, filosofia, estudos contemporâneos a respeito de crenças, como que ela vê o mundo, as diversas matrizes de pensamento que existem na sociedade, as matrizes de pensamento que cada um carrega, a empresa, qual é o modelo que ela usa, o presidente, o diretor, forma, junto com os componentes da empresa, os colaboradores da empresa, uma determinada cultura. Quando essa cultura se encontra com outra cultura de outra empresa e há um atrito, e surge um conflito, como que você efetivamente vai agir? Olhando simplesmente aquele conflito, quem está certo, quem está errado, o que o juiz vai dizer, ou você vai ter um olhar mais profundo? Por que aquela empresa pensa dessa forma e se formou dessa maneira? Qual é a efetiva necessidade que ela demanda, né, para superar aquele determinado problema? Ser um advogado colaborativo ou um profissional colaborativo é você ter a clara visão de que você tem que ser muito ético, que você tem que ser muito aberto, você tem que cuidar da empatia, você tem que acolher a voz do outro, porque do contrário a pessoa automaticamente se defende. Falando nisso, dentro dessa prática colaborativa, um estudo que vem crescendo por exemplo, de mindfulness, de neurociência. Qual é o impacto que você gera numa mesa de negociação quando você é muito agressivo? O cérebro reptiliano, uma parte do cérebro, ele é disparado, a pessoa aumenta a pupila, a mão sua, a pessoa fica nervosa, ela bate a mão na mesa, sai da reunião, não quero mais conversa, te obriga para o judiciário. Existe um valor, é claro, os advogados e esses profissionais trabalham para serem remunerados hoje. Existem alguns projetos pro bono, poucos ainda. Se comparado a um litígio ao longo do tempo, o processo ele é mais em conta, porque você não tem todo o gasto desse tempo todo. O advogado colaborativo ou o profissional colaborativo não trabalha normalmente visando tirar uma parte maior do outro, de um ou de outro, e ganhar com base nisso. Normalmente não é assim que acontece. Ele acaba trabalhando muito como um consultor. E a nossa ideia é que na universidade, na escola, essas ferramentas, esse novo olhar, seja cada vez mais disseminado para que mais profissionais possam atuar dessa forma. Algo muito interessante que acontece tanto no processo de mediação quanto nas práticas colaborativas é a separação entre decision making e decision taking. Tanto o mediador quanto os advogados ou profissionais colaborativos, eles vão ajudar as partes dentro do decision making, ou seja, quais são as opções, quais são as alternativas que eu tenho,
Se eu for por um caminho, se eu for por outro, afinal de contas, o que é que eu quero, quais são os meus valores envolvidos aqui, quais são as minhas posições, vamos investigar quais são as minhas maiores necessidades, até mesmo para eu entender se as minhas necessidades conflitam com as necessidades do outro. Esse chama um processo de decision making. E depois que todas as opções do decision making são feitas, parte então para o decision taking, a implementação da tomada da decisão. E a tomada da decisão, ela deve ser da parte, não deve ser nem do mediador e nem do advogado colaborativo. O protagonismo, né, o apoderamento da decisão, ela deve ser da parte. O empresário, ele tem a importância dele é gigantesca. A partir do momento em que o empresário começar a incorporar dentro da sua empresa métodos que prestigiam o diálogo, métodos que prestigiam as diferenças e o encontro, né, as conexões que são possíveis a despeito das diferenças, começar a contratar profissionais que prestigiam a mediação, que prestigiam práticas colaborativas, ter um olhar mais atento a essa questão dos conflitos, sem dúvida a sociedade ela vai melhorar. A gente continua apegado à ideia da lei, é o meu direito, é assim, o juiz decide. Então, quando os empresários realmente virarem essa página, procurarem entendimento, começarem a fomentar internamente uma melhora da comunicação, isso vai ter um reflexo no próprio negócio, sem sombra de dúvidas.